Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Sejam bem-vindos. O programa vai apresentar um diálogo com o secretário de Meio Ambiente de Joinville, onde nós vamos mostrar para vocês de que forma a administração Udo Deller aplica o nosso imposto. Fiz mais ou menos uma auditoria em companhia dos funcionários da SEMA e na companhia também do seu secretário, o senhor Juarez Tirelli. Resumindo assim o que eu vi hoje na SEMA nessa tarde ensolarada, depois de 50 dias de chuva, eu fiquei satisfeito com o que vi. Eu senti assim que o órgão foi muito bem reengenheirado. O município realmente alcançou uma qualidade de prestação de serviço para os contribuintes. Houve assim um enxugamento da máquina, houve uma organização, uma aproximação dos profissionais e em todos os setores que eu consegui tirar imagens, eu fiquei assim impressionado com a limpeza, com a ordem, com a apresentação dos funcionários, a organização dos equipamentos, tudo muito bem planejado e gerenciado. O secretário nos mostrou alguns gráficos da eficiência atingida hoje pela SEMA, a rapidez com que os licenciamentos ambientais acontecem hoje, o atendimento de balcão que está muito correto, a demora média é de 14, 15 minutos, os veículos todos limpos, tem manutenção correta, fiscalização bem treinada. Falta muita coisa ainda, lógico, mas o caminho traçado por essa administração, sem jogar confetes, não sou do PMDB, mas sem jogar confetes, o contribuinte de Joinville, ele está realmente tendo um bom atendimento na aplicação dos recursos. Poucos comissionados da SEMA e os que estão lá por indicação de deputado, de vereador, ficam no máximo 3 meses, não podem incomodar, é serviço técnico, não cabe a comissionado meter o bedelho ali, os deputados, os vereadores que me desculpem, mas, por favor, parem com isso. Parem com isso, não prejudiquem a administração pública colocando gente que não tem qualificação nos órgãos que vocês querem colocar. Não se faz isso com o dinheiro do contribuinte. Mas deixa esse comissionado de lado. A imagem e a informação que eu tive também foram assim muito alvissareiras. Os contribuintes podem ficar cientes de que o setor de meio ambiente de Joinville está seguindo em boas mãos. Então, a ex-Fundema, hoje SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, ela hoje tem como secretário Juarez Tirelli, veio do Rio de Janeiro, convidado do Udo, está se desempenhando bem, muito atencioso, é um gentleman. A equipe dele foi muito bem formada, muito bem selecionada, é uma equipe, parece que está muito bem lubrificada, se entende muito bem. E quem tem a ganhar com esse comportamento, com essa disciplina, sempre é o contribuinte, é o cliente que chega ao balcão, são 17 balcões de atendimento, o cliente chega nesse balcão, ele é realmente bem atendido. Lógico que não é perfeito. Tem casos complexos que muitas vezes o atendente do balcão não tem condições de atender, mas ele
logo encaminha para a instância superior. E também notei que o gabinete do secretário é um gabinete sem fechadura, sem porta. As pessoas que solicitam conversar com o secretário são logo encaminhadas. Ele podendo atender, ele atende na hora. É um ambiente assim bastante descontraído. É um atendimento moderno. É um atendimento sem raiva, sem ódios. Então, você sabe que a questão ambiental é muito complexa. É uma questão que vem de outros tempos e que, cronicamente, apresentou muitos problemas. E só em você ter a imagem de como era, e quando se chega hoje, a gente ainda acha que é como em outros tempos. E as coisas mudaram. A minha auditoria realizada na SEMA, realmente ela mostrou que... E vocês vão ver as imagens, vocês vão ver o que fala o Tirelli, e vocês vão ficar provavelmente bem informados, porque uma boa informação, ela permite que o cidadão fique mais conformado, mais bem informado, e saiba avaliar essa questão do licenciamento ambiental e da questão ambiental em geral, porque os cenários de problemas ambientais em Joinville é muito grande. Então vamos ver aí o que o nosso secretário, pessoa de confiança do empresário Udo Deller, como é que o Tirelli apresentou a nossa SEMA de hoje. Então vamos ver o que o Tirelli está falando. Nós estamos hoje aqui para fazer umas filmagens na SEMA, mostrando para os contribuintes qual é a finalidade do órgão, como se chega no órgão, como é que se é atendido no órgão, a qualificação dos funcionários do órgão. Então, eu gostaria que o senhor me desse uma informação, porque tem muita crítica de muitos setores, inclusive da imprensa, que muitas vezes a imprensa não informa, mas ela faz fofoca, né? Então desconstrói muito, né? Então nós temos um grande investimento feito pelos contribuintes aqui na SEMA, e nós queremos então da sua posição, porque eu lhe entrevistei logo no começo da sua gestão aqui, logo no começo, na primeira semana de Fundema, de SEMA, né? E agora, com a sua experiência, logicamente as informações são outras. Então, quais seriam assim essas as suas colocações hoje em relação à sua colocação lá de antigamente, quando o senhor assumiu aqui a SEMA? Vamos sentar? Vamos sentar. Vai andando aí que eu vou lhe acompanhando. Estamos acompanhando aí o presidente da... Aproveitar essa sala aqui, seu Gert, ela é a minha sala de trabalho. Sim. Aqui tem a minha mesa de trabalho, como o senhor pode observar lá no fundo, é uma mesa de reuniões. Sim. Aberta a qualquer gerente que precisar atender o contribuinte. Certo. A mesa dos meus dois diretores estão aqui, os dois estão atendendo, um está atendendo o gabinete do prefeito, o outro ao IPUJ, a mesa da secretária. Então, ou seja, a sala do secretário do Meio Ambiente hoje é a sala aberta, cancarada ao público. Paredes de vidro, todo mundo sabe o que se está tratando aqui dentro. Não tem segredo? Não tem segredo. Excelente. Esse é o espírito de transparência da Secretaria do Meio Ambiente. Muito bom. Tem uma... Vamos sentar. Então essa é a mesa do presidente da SEMA. Secretário. Vamos, do secretário. Antigamente, nós estávamos secretário. Eu comecei como presidente da Fundema. E hoje em dia... Fala mais alto um pouco. Eu comecei como presidente da Fundema em fevereiro de 2014, foi quando eu cheguei aqui. E hoje, secretário do Meio Ambiente. Por enquanto. Mas isso aqui, seu Gert, é uma coisa que eu gostaria de mostrar para o contribuinte, Sim. uma coisa bem interessante. Isso é o que é? Isso aqui
é a análise do licenciamento ambiental quando nós chegamos aqui em fevereiro de 2014, quando eu assumi a Fundema em azul. Sim. Um documento, um processo de licenciamento para a indústria que entrava na antiga Fundema, ele ficava 1.098 dias esperando para ser analisado. Barbaridade. Ou seja, não há empreendedor que aguente isso. 3 anos. 3 anos, para receber a primeira atenção de um engenheiro. Ou seja, nós reduzimos esses prazos para 26 dias. 26 dias, é o que está em vermelho. É o que está em vermelho. Parabéns. Outubro de 2015. Sim. Sim. E esse outro quadro aqui, o que que é? É o mesmo quadro, só que em números de processos. Ah, em número de processos. Então, isso aqui era... Fevereiro de 2014, nós tínhamos 266 processos de indústria para serem analisados na pilha, na prateleira. Na prateleira. Aguardando. Sim. Hoje, nós temos 7 processos. 7 processos. Muito interessante. Isso mostra, então, a eficiência que foi imposta no órgão, a organização que foi... E gestão, né? Como diz o... Eu entendo muito. O importante é a gestão. Mas eu entendo muito como trabalho de equipe. Comprometimento da equipe. Esse outro quadro aqui, ele é bem esclarecedor também. O senhor sabe que a Secretaria do Meio Ambiente, o julgamento compete ao secretário, o julgamento de primeira instância dos processos administrativos. E ao CONDEMA, o julgamento de segunda instância. Então, muitas vezes a impunidade gera o crime ambiental. Em 2013, foram julgados 374 processos. Aqui? Na Fundema, na antiga Fundema. Na antiga Fundema, certo. Em 2014, metade do ano na Fundema, o primeiro semestre, e o segundo semestre já na Secretaria do Meio Ambiente. Num total de 539 processos. Certo. Aqui nós tivemos a extinção da Fundema, tivemos a mudança de prédios, né? Ficamos praticamente 2 meses parados. E aqui nós nos organizamos em 2015. Certo. Em outubro de 2015, nós já julgamos quase 2.700 processos. Mas tem equipe para analisar? Temos a equipe para analisar. Como é que é essa equipe? São 3 advogados que julgam, mais um estagiário e mais um agente administrativo que faz a parte burocrática, papelada. A equipe está adequada, nós estamos vencendo o passivo, ou seja, a gente está julgando mais processos do que os processos que são abertos. Ou seja, nós acreditamos que mais 1 ou 2 anos os processos sejam abertos e julgados imediatamente. Então isso aí isso aí é uma coisa que nos deixa uma tranquilidade muito grande, porque o contribuinte e o fiscal entendem que os processos são abertos, tem começo, meio e fim. Mas também tem uma coisa, secretário, hoje o licenciamento ambiental exige procedimentos distintos do que era feito em outros tempos. Hoje nenhum processo é protocolado se não tiver o checklist completo. Não é isso? Exatamente. Eu vou contar para o senhor um caso que ocorreu com a consultoria ambiental a semana passada aqui. Para nossa satisfação. Ela trouxe um documento, um processo, e disse para o atendente lá embaixo: olha, só falta um documento. Posso protocolar? Não. Aí chamou, ele disse que queria falar com o coordenador do licenciamento ambiental. Ok, o senhor tem todo o direito. A atendente acompanhou ele, está aqui em cima, chamou o coordenador. Coordenador, o que o senhor precisa? Eu queria protocolar um documento, um processo. Falta só um documento que a semana que vem está pronto aqui, eu trago, juro que eu trago sem problema nenhum. Olha, se o senhor quiser que a gente receba, a gente recebe. Mas eu quero dizer para o senhor que a nossa pilha está zerada. Eu não tenho nenhum processo para julgar. O seu processo vai entrar e vai ser arquivado porque ele não está completo. Nós vamos devolver para o senhor. Ou seja, é muito mais rápido o senhor levar para casa, protocolar o documento que falta e trazer tudo junto. E sair daqui super satisfeito. Tá certo. Ou seja... Aguarde que eu já volto.
Retornando com o programa Ecologia em Ação. Então, mas aí eu acho que dá para justificar essa pilha hoje, que está reduzida pela quantidade de documentos corretos que foram entregues. Exatamente. Ou seja, porque uma parceria... antigamente o que acontecia? O consultor contratava um licenciamento ambiental com o cliente dele, ele pegava uma procuração, juntava um requerimento, mais o CNPJ da empresa, mais um rascunhozinho lá, e protocolava, ia lá no cliente, pegava 50% dos honorários e nunca mais voltava na SEMA, na Fundema. O que ele fazia? Ele, por esse tempo que a gente ficava esperando aqui, quase 3 anos, ele protocolava de qualquer jeito para garantir vaga na fila. Ah, sim, sim. E depois, sim. Ao longo dos meses, ele ia completando os documentos, porque o processo já estava na fila. Na fila. Hoje em dia, seu Gert, olha aqui, ó, esse outro quadro aqui, ele é bem claro. Aqui é o número de dias, tá certo? Sim. Aqui é o limite que a lei municipal estabelece. Prevê 60 dias para análise de qualquer processo. Certo. Se não for analisado, é aprovado por decreto. 90 dias é a previsão da Fátima. A nossa previsão legal é 60, é muito melhor. Uhum. Ou seja, quando nós começamos a analisar, que essa barra maior aqui, sim, nós tínhamos alguns prazos fora da nossa previsão legal. Uhum. Nós estamos fazendo esse acompanhamento a cada 15 dias. Certo. E o senhor observa aqui, ó, todos os nossos gráficos estão abaixo dos 60 e com tendência para diminuir. Eu não estou criando mágica. O senhor observa aqui, tem alguns prazos que estão zerados. Ó. Esse aqui é indústria não analisada. Certo. Ou seja, o caso da semana passada era um processo de indústria. Se o companheiro protocolasse aqui, ele protocolava de manhã, de tarde ele estaria na mesa do técnico sendo negado. Porque nós não temos nenhum processo esperando. Está zerado aqui. Está zerado. Cada processo de indústria que entra, ele é analisado imediatamente. Ou seja, aquela ideia que se tinha que as empresas fugiam de Joinville para outros municípios circunvizinhos. Sim, por causa do licenciamento ambiental demorado, né? Eu até entenderia por essa tabela aqui, seu Gert. Claro. Isso aqui é indústria, ó. Indústria, exatamente. 1000 e poucos dias. Quantas foram para Araquari por causa das dificuldades aqui? Eu não sei, mas eu diria para o senhor que seria até compreensível. Certo. Porque 1000 e poucos dias não há indústria que... Não há empresário, empreendedor. Exatamente. Que assim. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje é um controle rigoroso, né, do número de processos de licenciamento, de alvarás de construção. Tudo isso está exatamente controlado. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Pois não. Quando o senhor libera uma licença ambiental de operação, o senhor está entregando a chave para o empreendimento começar a funcionar, operar. Sim, senhor. Na licença ambiental de operação, existem condicionantes. Às vezes sim, às vezes não. Mas na LAI tem condicionantes. Antes de liberar, sim, tem condicionantes. Na LAI, sim. Certo? Então, quando essas condicionantes são atendidas, existe fiscalização para comprovação, porque o cliente hoje, ele apresenta a versão dele, da documentação, da parte que ele completou, do relatório. Existe uma fiscalização para ver se o relatório de atendimento das condicionantes foi atendido ou não foi? Com certeza, porque a licença de operação, ela só pode, a chave para a empresa ligar, ela tem que estar atendida às condicionantes ambientais, não há sombra de dúvida. Nós estamos agora prestes a assinar um contrato muito importante, um convênio muito importante com o CREA e com o CAL. Sim. Com quem? É o Conselho de Arquitetura. Ah, sim. E o Conselho Regional de Engenharia. Então, o CREA e o CAL. Para que a gente faça uma fiscalização simultânea. Ou seja, o que eles estão fiscalizando com muito mais propriedade do que a Secretaria do Meio Ambiente, que eles fiscalizam todas as obras, né, eles nos passariam as informações daquelas obras que estão sendo construídas sem alvará de construção. E, da mesma forma, nós vamos informar ao CREA e ao CAL
aqueles processos que são protocolados aqui na Secretaria do Meio Ambiente, Sim. com erros gritantes. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem... Infelizmente eu não tenho... Eu acho que eu tenho sim. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um caso clássico, seu Gert. Por acaso estava na minha pasta. Vamos limpar a pauta aqui. Esse aqui é o terreno que o cidadão quer construir. Certo. Um terreno numa área verde, alagável. Ele protocolou um processo aqui na Secretaria do Meio Ambiente com esta demarcação aqui. Ai, ai, ai. Quer dizer que se não tivesse fiscalização, tinha passado. Exatamente. Ai, ai. Ou seja, isso aqui é uma coisa que a nossa fiscalização, nossos técnicos do setor de licenciamento... O que acontece no caso de se descobrir que um contribuinte é tão desonesto, tão criminoso assim? Eu não vou nem dizer que é desonesto ou que é criminoso. Eu acredito que houve um equívoco muito grande aqui, mas compete ao Conselho Regional de Engenharia analisar. Então, este é um tipo de processo que nós vamos encaminhar ao Conselho Regional. No licenciamento ele não vai ter. Está resolvido o problema. Quer dizer que ele estava tirando uma licença para um terreno coberto com mata e banhado. Com recursos hídricos e impossibilitando eventualmente ou dificultando, né? E ele apresentou um terreno mais drenado, com outra caracterização. Na beira da rua. Né? Exatamente, então o propósito talvez não tenha sido do contribuinte, mas do consultor, né? O consultor deve ter dito, não, eu quebro o galho, eu dou um jeito. Não, eu não sei, mas eu encaminho para o CREA. Eu como consultor, eu enfrento concorrentes desse estilo. Eu não entro no mérito do julgamento, mas eu encaminharia ao Conselho Regional para que ele analisasse se houve dolo ou se foi um erro administrativo que é normal, que ocorre com todos nós. Exatamente, mas é uma coisa que não passou. Não passou. Aqui não passa. Então. Eu tenho hoje 26 técnicos de licenciamento ambiental. Engenheiro civil, agrônomo, ambiental, sanitarista, florestal, geólogo, geógrafo e engenheiro químico. Essa é a minha equipe. Quando a fiscalização vai a campo, vai um fiscal ou vão diversos? Temos que separar as coisas. A fiscalização, ela é uma gerência de fiscalização e eu tenho a gerência do licenciamento ambiental. Sim, na gerência do licenciamento ambiental, quando a fiscalização vai para garantir a licença ambiental... Sempre vão dois ou três técnicos, engenheiros. Sim. Sempre. Nunca vai ninguém sozinho. E normalmente isso gera um parecer técnico que é o que ampara a licença ambiental. Certo. Toda licença ambiental... São 3 assinaturas. São 3 assinaturas. Ela só sai com o parecer técnico que ampara. O secretário do Meio Ambiente assina a licença de uma forma meramente administrativa. Quer dizer que para comprar 3 presentes fica meio caro às vezes, né? Eu diria para o senhor que dependendo do licenciamento, são 11 assinaturas. 11 assinaturas. Sim, não, mas na fiscalização, um presente dá para comprar, mas 3 presentes fica meio caro, né? Seu Gert, a gente montou um processo, digamos assim, de... Segurança jurídica. Segurança para a instituição. Para a instituição, é essa a nossa Não, eu também diria, porque é para o cliente também. Porque se o cliente tem uma consultoria que pisa na bola e que procura, às vezes, não dar todos os dados para o cliente, nós sabemos que existem diversos aqui em Joinville, né, que já aconteceram, né? E isso atrapalha bastante o órgão ambiental. Mas eu vou dizer para o senhor o seguinte, eu só estou conseguindo fazer isso aqui, seu Gert, com a parceria com as consultorias. As consultorias estão trabalhando muito bem. Mudou muito. Não existe mais aquela ideia de se protocolar um processo só com a capa do processo. Nós instituímos as instruções normativas, que é quase que um relatório de documentos, organizado o número de documentos que cada um tem que preencher. Então, apresentou aqueles documentos, integral, protocolou completo o processo caminha. Se não tivesse desse jeito, eu não conseguiria atingir esses índices de 0 dias, 5 dias. Essas reuniões são feitas com os consultores, eles ajudam
na definição também dos parâmetros dos projetos em licenciamento? Como é que é isso? As instruções normativas, elas são feitas com os nossos técnicos do licenciamento e nós ouvimos muito as propostas que são apresentadas pelas consultorias. Sim. A CIG tem um núcleo de consultoria ambiental em que nós participamos das reuniões, ouvimos as demandas, Sei. as sugestões de proposta para a inclusão nas instruções normativas, Sim. muitas vezes altamente pertinentes, elas são... Mas elas não são corporativas saindo do CIG, por exemplo? Não, até porque é um núcleo de consultorias ambiental. Então eu vou para lá, eu escuto 10 consultorias falando, não tenho absolutamente É um reduto compromisso. corporativo que tem facilidades para apresentar projetos aí? Eu sou muito tranquilo com isso, seu Guedes, porque a gente escuta muito, mas na hora de botar no papel é a opinião dos nossos técnicos. Os consultores independentes, os que trabalham sozinhos, eles têm muito mais dificuldade do que um corpo assim, apoiado pela CIG, né? Mas eu digo para o senhor o seguinte, que as sugestões são pertinentes porque elas passam no nosso crivo. Ah, sim, tá certo. A instrução normativa é nossa. Nós ouvimos qualquer contribuinte que queira dar uma sugestão. E aqui na casa, o senhor também convocou as consultorias independentes fora da CIG? Olha, chamou já? Não, Não. eu lanço as instruções normativas e aviso o seguinte, a próxima edição já começou a ser revista hoje. Pode ser feita a revisão via internet, com sugestões, com tudo, claro. né? Essa, nós já estamos lançando a segunda edição. Certo. A primeira edição foi no final do ano passado e as outras revisões já estão saindo agora no final de 2015. Sim. A ideia é que anualmente as consultorias, o consultor independente faça a sugestão, a gente vai anotando, vai analisando, para no final do ano fazer a revisão completa e editar uma nova pauta limpa já. Porque é o seguinte, nós não somos donos da verdade. Muitas vezes quem está fazendo é que está sentindo a dificuldade. Isso. Então quando traz a sugestão, olha, isso aqui é unânime. Ok, vamos ouvir, pessoal, técnicos, engenheiros, isso aqui realmente procede? Não procede, Tirelli, isso aqui está excessivo, não há necessidade, é um preciosismo nosso. Nós ainda daremos continuidade ao tema Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Até o próximo programa Ecologia em Ação.